Glória a Deus. Se coloque de pé, querido. Só mais um pouquinho, é bom para a articulação. Ficar sentado dá frio, de pé esquenta, porque corre mais sangue no corpo. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor, porque eu creio, eu acredito que o Senhor tem algo para nós essa noite, tem uma palavra pura, verdadeira, diretiva para as nossas vidas. Todo o dia Ele tem uma palavra pura, verdadeira e diretiva para as nossas vidas. Pastor, mas por que eu não ouço todo dia? Porque não é todo dia que os meus ouvidos estão atentos à voz do Senhor. Mas se os meus ouvidos estiverem todo dia atentos à voz do Senhor, eu vou ouvir aquilo que Deus tem para dizer todo dia para mim. Então quer dizer que Deus todo dia dá uma diretiva para mim? Não, Ele já deu uma diretiva. Todo dia Ele nos lembra do caminho que nós precisamos andar nele. Todo dia Ele traz à nossa memória que nós não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas nós precisamos ficar firmes nele. Queridos, nós precisamos entender que os dias hoje são maus. Os dias que vivemos são maus. E se nós não estivermos atentos ao que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e o lugar que nós precisamos ser estabelecidos no Senhor e pelo Senhor, nós não vamos perceber, e quando nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos somente perceber aquilo que perdemos e não aquilo que construímos. Nós precisamos construir dentro de nós substância no Senhor. Precisamos construir dentro de nós maturidade no Senhor. Precisamos construir dentro de nós uma palavra que gere em nós uma fortaleza inabalável. Porque é esse ambiente que vai nos guardar nos dias maus. Esse ambiente que vai guardar o nosso coração e não vai nos deixar se perder do propósito do Senhor. É justamente esse lugar que nós precisamos construir. E esse lugar ele não é construído somente num culto. Nós viemos um culto para dar ao Senhor um serviço, uma celebração. Mas o lugar é construído dia a dia dentro das nossas vidas. Só alcança a perseverança aquele que é perseverante. Só consegue desenvolver os frutos do Espírito aquele que busca ansiosamente para que o caráter de Deus seja revelado dentro de si. Aquele que não busca, aquele que... Querido, deixa eu falar uma coisa para você, caráter não se constrói com estralar de dedo, caráter se constrói com um processo de submissão e obediência ao Senhor. Os frutos do Espírito são gerados em nós pelo tanto que nós obedecemos e nos submetemos ao processo de Deus. E é justamente isso que nós como igreja precisamos olhar nesses dias. Nós precisamos olhar para dentro de nós e encontrar em nós o caráter de Cristo. E a partir do caráter de Cristo nós precisamos começar a desenvolver uma nova mentalidade, porque esses dias só vai resistir quem estiver com a sua mente e o seu coração trabalhado e direcionado pelo Senhor. Esses dias só vai resistir quem estiver com a sua mente alicerçada no Cordeiro. Quem está construindo sobre a rocha vai passar o tempo difícil e vai se manter seguro. Por quê? Porque você não está estabelecido sobre você, você não está estabelecido sobre o teu fundamento, você não está estabelecido sobre aquilo que você acha ou pensa, mas você estabeleceu a tua vida no Senhor. Sabe quem nos segura no tempo da angústia? É somente o Senhor. Porque nós não temos equilíbrio e muito menos força suficiente para nos segurar nesse momento e nesse tempo. E é por isso que nós precisamos estar nesses dias olhando para o Senhor. Não são dias de fazermos festas, são dias de nos guardarmos, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor não nos permita nos perder no meio das festas. Porque quando nós estamos numa festa, nós não percebemos o que está acontecendo em volta. Nós estamos ali, tranquilos. Mas quando nós estamos atentos, nós ficamos com os nossos ouvidos, com os nossos sentidos ligados à movimentação. A minha oração nessa noite é que o Senhor ative os teus sentidos. Que você saia de um lugar de, tá bom, tanto faz, não estou nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas que você ative, que o Senhor ative os teus sentidos nessa noite, para que você tenha os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, e a tua percepção seja alinhada à percepção dos céus. É isso que nós precisamos. Deus está falando. E por que eu não estou ouvindo? Porque os teus ouvidos não estão atentos ao que Ele está dizendo. Pai, nós te louvamos, Senhor. Gratos somos a Ti. Gratos pela noite, gratos pela vida.
A nossa oração é uma oração de gratidão porque estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estar. A minha oração nesse momento é que o Senhor leve a nossa mente, o nosso coração cativos à Tua vontade, à Tua palavra. A minha oração, Pai, é que nós não venhamos estar dispersos, nós não venhamos estar desapercebidos, nós não venhamos estar vagueando em tantos pensamentos, pensando sobre tantas coisas, tentando resolver dentro da nossa mente coisas que nós sabemos que não temos a capacidade para isso. Mas eu oro e peço para que o Senhor nos leve cativos agora. Eu oro para que toda distração do nosso meio se retire em nome de Jesus. Eu ordeno que se retire. Eu dou uma palavra de ordem que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua palavra. Que nós sejamos, Pai, alinhados pela Tua palavra, sejamos convertidos à Tua palavra e que essa palavra gere sustância em nós, para que nós possamos resistir firmes àquilo, Senhor, que está vindo, para que nós possamos ser o Teu testemunho no tempo devido, em o nome do Teu Filho Jesus. Nós declaramos que o Senhor é tudo neste lugar. Nós declaramos que o Senhor é o maior nesta casa. Nós declaramos que Tu és santo e poderoso. Nós damos todo louvor e honra e glória ao Teu nome. Nós estamos aqui pelo motivo do Senhor estar aqui. Nós não estamos reunidos aqui por uma pessoa, por um homem, porque estamos em volta de uma placa denominacional. Mas nós estamos reunidos aqui porque sabemos que o Senhor se faz presente no ambiente. O Senhor está no recinto e esse culto é para o Senhor, Pai. O nosso serviço é para Ti, o levantar das nossas mãos, o orar, Pai, o dançar, é tudo para Ti, Senhor. Nada, Senhor, nada é para nós. Tudo que fazemos nesse ambiente, fazemos para o Senhor, Pai. Então, por favor, alinhe os nossos corações essa noite. Espírito da profecia e revelação, traga clareza sobre nós. Que não sejamos iludidos e enganados, mas que a nossa mente seja aberta para entender e compreender a medida perfeita do Senhor para os nossos dias que estão vindo, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Diga amém, querido. Sente-se. Abra a tua Bíblia comigo em Josué. Eu tinha preparado algo, mas o Senhor nos levou para outro lugar. Então vamos ouvir o céu. Josué, capítulo 24, versículo 14. Depois eu invento um título, tá, Samuel? Josué 24, 14. Encontrou na tua Bíblia aí? Achou Josué? Se não achou, pergunta para o teu irmão aí que ele te ajuda. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados, do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. Aleluia. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Queridos, os dias que vivemos e os dias que estamos entrando, esse tempo, essa era, ela é de suma importância que nós venhamos entender a nossa responsabilidade como casa
como família e como igreja. Porque não adianta nós construirmos coisas nas nossas reuniões de domingo à noite, se essas coisas que estão sendo construídas em nossas reuniões de domingo à noite, nos nossos discipulados da semana, nas nossas escolas, se isso não fizer parte da nossa vida. Porque as coisas que Deus constrói em nós têm um princípio e têm um propósito. Qual é o princípio? É revelar o Cristo. Qual é o propósito? É que a partir daquilo que Cristo faz em nós possamos revelar o Cristo através das nossas vidas. Então, o propósito que estamos fazendo aqui, construindo nesse ambiente, é trabalhar o coração de homens e mulheres e crianças para que elas alinhem uma geração. O propósito de Deus é estabelecer famílias santas, famílias abençoadas, famílias curadas, para quê? Para que a cidade seja tocada pelo Senhor. Não seria aceitável no nosso meio as nossas famílias não estarem alinhadas com o Senhor. Não deveria ser aceitável no nosso meio. Mas quando nós olhamos para o ambiente da igreja de Cristo, nós encontramos tantos problemas dentro da família, dentro da criação dos filhos, dentro do casamento, dentro do relacionamento de pais e filhos, que é assustador e aterrorizante o tamanho do problema que nós vivemos. E sabe o que é pior? É que nós conseguimos ser bons crentes de domingo à noite. Nós conseguimos ser bons participantes das escolas. Nós somos frequentadores de seminários, de conferências. Nós acessamos o YouTube e vemos um monte de coisa falando sobre família. Mas a maior dificuldade é que mesmo com tanta informação, nós não conseguimos trazer a prática daquilo que estamos ouvindo. O fato de eu ter tanta informação não quer dizer que eu vou mudar a minha forma de vida. A informação ela é boa, mas se ela não for aplicada, ela é como a informação que passa, que você ouve na segunda no jornal do meio-dia e na terça você não lembra mais. Que você lê no jornal do metro que eles se dão de presente no sinaleiro. E no outro dia você não lembra mais aquela notícia porque foi uma informação, mas que não agregou nada em você. A questão é que nós temos que compreender que o Evangelho de Deus é uma informação que tem por princípio e propósito mudar a nossa forma de pensar. O Evangelho de Jesus, o propósito central dele é mudar a nossa mente, mudar a nossa trajetória, fazer com que nós venhamos fazer com que aquela informação, com que aquela notícia nos transforme de dentro para fora. E por que não há transformação no meio? E por que a igreja sofre com tantas dificuldades no meio em questão de família? Porque nós temos muita informação, mas a nossa prática é muito medíocre em relação à informação que nós recebemos. A palavra diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica é um homem sábio. Mas o que nos falta é sabedoria. E quando nós olhamos para dentro dos lares, nós vemos a discussão, não de como vamos aplicar a palavra de Deus na vivência diária, mas nós vemos a discussão e a acusação de quem está errado. O homem olha para a mulher e diz, a culpa é tua. Ela olha para o homem e diz, a culpa é tua. E quando eles se cansam de culpar um ao outro, não, a culpa é dos filhos. Porque a gente não tem tempo, esses filhos tomam todo o tempo da gente. Quem está educando essa geração não são mais os pais, porque os pais estão envolvidos com tantas coisas. Quem educa essa geração são os tablets, os celulares e os youtubers que estão por aí. As crianças não têm mais tempo de mesa com os pais, não porque elas não querem, mas porque os pais não preparam o ambiente da mesa para que os filhos se sentem. O esposo e a esposa não conseguem ter um tempo de qualidade de conversa porque eles não têm o que falar. Por que eles não têm o que falar? Porque eles não construíram dentro de si um ambiente de entrega e de relacionamento mútuo. É terrível você sair para um lugar com a pessoa que você diz que ama, que é a sua esposa, e não ter assunto com ela. É no mínimo algo que você precisa parar para pensar o porquê que está assim. É difícil você sentar com os teus filhos e não ter assunto para conversar com eles. É no mínimo preocupante porque nós estamos nos perdendo em meio a essa geração. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O mundo não pode determinar como educamos os nossos filhos, mas o que nos ensina como educar os nossos filhos é a palavra do Senhor.
A correção ainda é o melhor caminho para que essa geração se corrija. A correção e o não ainda é o melhor caminho para que os filhos aprendam a viver uma verdadeira palavra de Deus. Os pais dessa geração não dizem mais não, tudo é sim. Os filhos dessa geração não suportam o não e se emburram quando recebem o não. E aí você pergunta, por que que meu filho não sabe ouvir não? Porque você não ensinou o não para ele. Porque você estava tão atarefado que é melhor dizer sim do que parar para explicar sobre alguma coisa. E quando nós começamos a olhar para as famílias, nós percebemos o quanto nós estamos perdendo e o quanto nós estamos desconstruindo aquilo que é o centro do plano de Deus para a salvação da humanidade. Queridos, quando Deus começou tudo, Ele começou a partir de uma família. E quando Deus, Ele olhou para a terra e encontrou só homens malignos, Ele encontrou um homem no qual Ele achou graça, chamado Noé, e Ele guardou Noé e construiu uma família em Noé, para construir de novo a partir de uma família. Quando Ele tira o povo da terra do Egito, Ele leva famílias, e o propósito dele era preparar o coração dessas famílias para chegarem à conclusão de uma promessa que Ele tinha dado a um povo, que Ele começou pela família de Abraão. Mas quando olhamos para a nossa geração, nós estamos, parece que cegos, nós não estamos conseguindo perceber que as famílias estão sendo atingidas, atacadas a todo momento, e nós abrimos a janela para que os nossos filhos acessem tanta podridão de informação, porque nós não limitamos até onde eles podem ir. Pais, ainda somos delimitadores para os nossos filhos. Pais, ainda temos autoridade para dizer se eles vão ou se não vão. Ainda nós detemos a autoridade do Senhor para nós dizermos se eles assistem ou se eles não assistem. E por que nós deixamos a coisa andar? Não, porque é outro tempo. É outra época. Porque na época e porque agora. Sabe o que é isso? Isso é o espírito desse mundo atuando na igreja. É uma mentalidade mundana tentando construir dentro da igreja do Senhor. Pais sofrem hoje porque não alinharam os filhos da forma correta. Queridos, eu tenho 44 anos, eu sou crente desde pequenininho. Filho de pastor há 44 anos. O que eu mais conheci foi família e educação de família. E quando nós olhamos para 25 anos atrás, mais ou menos, nós não tínhamos tantos problemas dentro de família como temos hoje. Na educação dos filhos, no relacionamento conjugal. E por quê? Porque essa geração vive em meio a distrações. Essa geração construiu muitas coisas que distraem ela. A única coisa que é capaz de me levar para um lugar de construção correto é se eu entender o princípio do temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor faz eu me submeter, faz me ser submisso à palavra do Senhor. É por isso que aqui no livro de Josué começa dizendo agora, portanto, temei ao Senhor e serviam com integridade e sinceridade de coração. Ele está dizendo, não tem como dizer que eu tenho temor ao Senhor se não há sinceridade e integridade dentro do meu coração acerca da palavra do Senhor. Não adianta nós dizermos que tememos ao Senhor se a nossa família está desalinhada. E sabe qual é uma das desculpas que Satanás tem trazido dentro das igrejas hoje? As pessoas não comungam mais como o corpo de Cristo, porque elas dizem que elas estão agora cuidando da sua igreja principal, que é a sua família. É engraçado que essas pessoas se ausentam de tudo, mas a sua família continua de mal a pior. E por quê? Porque é uma desculpa e não uma verdade. Antes fosse que estivesse fazendo. Mas na grande maioria dessas pessoas que falam, não, pastor, agora eu tirei um tempo, eu vou cuidar da minha família. Depois de um ano, você sendo que essa pessoa, a família está 2 vezes pior do que estava quando você sentou a primeira vez. Porque na verdade é mais uma mentira desse século. Deus é um Deus que trabalha na pluralidade das coisas. Deus trabalha o indivíduo, mas Deus trabalha o coletivo. Nós só somos igreja quando estamos juntos, como somos corpo. Não tem como ser igreja fora do corpo de Cristo.
Nós precisamos urgentemente, pais dessa casa, mães dessa casa, nós precisamos urgentemente olhar para dentro das nossas casas com uma responsabilidade maior do que estamos olhando. Nós precisamos tirar um dia da semana para falar de Jesus para os nossos filhos. Nós precisamos encontrar, nem que seja uma hora, para orar junto com a nossa família. Mas orar o quê, pastor? Ora. O que eu vou dizer? Leia a Bíblia que ela vai te ensinar. Nós precisamos voltar para esse lugar de temer ao Senhor e servir Ele com integridade. O que é um homem íntegro? É alguém que é inteiro naquilo que está fazendo. Que faz da forma correta, que não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Que não fica arranjando desculpa. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Se a tua casa está em desordem, a culpa não é da sua mulher, é tua. E sabe por que é tua? Porque você não é um sacerdote segundo Deus. Porque a autoridade de alinhar a casa, Deus derrama sobre o marido. E se o marido não alinha, é porque ele está sendo irresponsável com aquilo que Deus deu para ele. É muito fácil nós culpar a mulher e culpar os filhos. Faz que nem Adão, né? Está lá na rede tomando água de coco, Eva vai lá e faz besteira. Aí quando ele é cobrado, ele, não, Deus, se eu estivesse sozinho no jardim não tinha nada acontecido, estava aqui de boa, tomando minha água de coco. Mas essa mulher infeliz que tu me deste, foi lá e comeu, me obrigou a comer. Eu na minha mente santificada, irmãos, eu acho que se esse homem tivesse reconhecido o seu erro, talvez, não tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu depois disso. O pecado maior depois da irresponsabilidade é da omissão. Nós somos irresponsáveis com a responsabilidade que Deus nos confiou como homens. E depois nós somos omissos, culpando os outros, dizendo que não podemos fazer porque o outro não deixou. São dois pecados, um pior que o outro. Por quê? Porque não há em nós integridade de coração. Nós sempre temos uma boa desculpa para a nossa família não ser alinhada pelo Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui ou no YouTube pensando, cara, eu perdi tanto tempo, meus filhos estão com 30 anos e eu não consegui fazer nada, e agora? Agora é hora ainda de alinhar a tua casa. Ainda há tempo, enquanto você tiver fôlego de vida, há tempo e há socorro de Deus para trazer clareza e alinhamento dentro das nossas casas. Agora o que nós precisamos rever é como estamos criando os nossos filhos, como estamos desenvolvendo o sacerdócio dentro da nossa casa, como que estamos administrando os nossos negócios. Não adianta você falar para o teu filho devolver o troco que vem errado se você chega em casa contando vantagem que você conseguiu passar a perna no caixa do banco. Não adianta. Teve uma coisa que meu pai me ensinou e foi terrível para mim. Doeu pra caramba. Eu vinha da escola, passei na rua, encontrei um óculos com nariz. Na minha época era um brinquedo muito top. Um narizão assim, ninguém conhece, só eu. Acho que sou mais velho daqui então. E eu vim para casa todo faceiro, porque eu encontrei na rua, eu não roubei, eu não peguei de ninguém. E almoçamos, eu terminei o almoço, fui brincar lá fora e coloquei aquele óculos e brincando, a mãe chegou e olhou assim para mim, da onde isso aí? Ele sabia até os carrinhos que eram meus, que não era meu, irmão. Pense num povo que era vigilante. Eu falei, eu achei na rua. E ela falou, você achou na rua? Achei. Então você volta lá e coloca onde você achou, porque não é teu. Mãe, mas eu não peguei de ninguém, eu achei na rua. Então você vai voltar lá e colocar no lugar, porque não é teu. Que mal há em achar na rua e trazer? Olhando, nenhum. Mas o princípio que ela estava me ensinando fez toda a diferença na minha vida toda. Eu escondi o brinquedo debaixo da cama. E aí ela foi para a tarde da bênção, para o culto da tarde da bênção. Os mais velhos sabem o que eu estou falando. E eu fiquei brincando com óculos com o nariz, de repente chega ela e o pai em casa, e eu esqueci de tirar o óculos com o nariz. E lá em casa tinha uma irmã chamada Árvore de Pessegueira, irmão. Ô irmãzinha terrível aquela. Minha mãe entrou dentro de casa, ela foi lá, pegou a irmã,
vara de pessegueiro. Quem já apanhou com aquilo sabe que aquilo lá, Deus livre, é só Deus para inventar um negócio daquele. Aquilo dobra no couro e não quebra. E ela falou, eu não disse para você fazer tal coisa? Disse, mas eu não vi maldade, então vem cá que eu vou te corrigir agora. E depois de 3 varadas, eu peguei esse óculos, eu fui na rua, não encontrei e soltei lá no mesmo lugar. Depois que eu cheguei em casa, ela me chamou e conversou, meu pai conversou comigo. Ele falou, o mal não está em você ter encontrado, mas alguém perdeu e alguém vai procurar. E se eu deixar você fazer isso agora, você vai começar a mentir, dizendo que achou coisas porque você acha legal. Porque você pensa que aquilo que é legal você pode possuir sem que você saiba se tem um proprietário aquilo ou não. E aquilo eu carreguei para toda a minha vida. Eu não sei se é trauma, não sei o que é. Mas eu não consigo pegar nada na rua, mesmo que seja jogado. Tá lá, tá bom, mas tem dono. Quer ver se eu encontrar um 10ão na rua, se pergunta se tem dono, na hora aparece 10. É meu. Tá, então pega. Por quê? Porque nós somos ensinados e disciplinados dentro de uma disciplina da palavra bíblica. Hoje nossos filhos chegam com coisas em casa, nós nem sabemos que eles chegam, porque nós não estamos cuidando dos nossos filhos. As crianças hoje de 7 anos já têm acesso à pornografia. 85% de crianças de 7 anos já acessam pornografia. Não uma ou 2 vezes, mas várias vezes no mesmo dia. E os pais não sabem por quê? Porque os pais deram o tablet ou o celular para substituir o tempo que precisavam estar com eles. Esse mundo está educando os nossos filhos, porque nós não estamos tendo a responsabilidade e o temor ao Senhor correto para ensinar os nossos filhos. Um bom presente para os nossos filhos esses dias é uma Bíblia. Não um celular novo, não um tablet novo, mas uma Bíblia. E o maior presente que pode vir junto com essa Bíblia é um pai disposto a ensinar as Escrituras para o filho. O que Deus precisa construir nesses dias, irmãos, são homens e mulheres íntegros, inteiros, dispostos, querido. Não adianta, sai dessa vibe, irmão. Não adianta nós vir aqui dar piroleta no domingo à noite. Não adianta nós se jogar no chão. É bom, é legal, sentir arrepio, é maravilhoso. Mas se você não pagar o preço de trazer a tua casa para os pés do Senhor, você vai perder a tua família. Não adianta nós vivermos um cultinho de domingo à noite que alegra a nossa alma, mas não traz transformação dentro do nosso coração. O culto é o Senhor, é a palavra do Senhor, é para que nós possamos caminhar sobre ela. Entendam que nós estamos entrando em dias em que precisamos nos posicionar como famílias sacerdotais. Não é mais tempo da gente deixar, não estou nem aí, não, é tempo de nós chamar a responsabilidade. É por isso que Josué começa aqui, ó. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade lançai fora os deuses, os quais serviram os nossos antepassados do outro lado do rio e no Egito e servi de coração Yahvé. Ô pastor, eu não tenho nenhum Deus que habita em mim. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus e tudo aquilo que tira o ensino de Deus passa a ser um ídolo que está dominando a tua vida e ensinando você segundo os seus ensinamentos e não do Senhor. Toda vez que nós deixamos de ir para as Escrituras para ensinar a nossa casa, nós estamos ensinando mediante aquilo que aprendemos com ídolos. Os ídolos hoje, irmãos, eles não são mais estátuas dentro da nossa casa. Mas os ídolos estão em um lugar muito mais aconchegante, eles estão escondidos dentro de nós. E esses ídolos escondidos dentro de nós estão disputando espaço com aquele que deveria ser o dono de todo o espaço das nossas vidas. E por quê? Porque nós abrimos a legalidade e nós demos a ele a autoridade para estar agindo dentro de nós. Como nós vamos colocar as nossas casas, vamos salvar as nossas famílias? Primeiro, desconstruindo altares de idolatria que habitam dentro de nós. E um dos primeiros altares de idolatria que nós precisamos desconstruir dentro de nós é o orgulho de estarmos sempre certo. Sabe aquele negócio, você sabe que está errado, mas você diz que está certo. Você não consegue ouvir, não, porque aqui quem manda sou eu. Aqui quem canta é o galo.
Cuidado que galo vai para a panela, irmão. Até galo índio cantando muito na panela de pressão, depois de 1 hora fervendo, fica molinho. Todo galo vai para a panela do Senhor, irmão. É melhor amolecer antes de ir para a panela de pressão, porque deve ser dolorido pra caramba. Nós não queremos nos submeter, não, quem manda aqui sou eu, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu a você uma mulher sábia e idônea. E sabe por que Ele deu uma mulher sábia e idônea para você? É para dizer para você, meu querido, que você não detém toda a palavra, você compartilha com ela tudo aquilo que você precisa construir dentro de casa. Porque senão a gente fica muito bom. Deus nos deu uma mulher sábia e idônea para conduzir o nosso coração em lugares que nós não levamos o nosso coração corretamente. Mas deixa eu dizer para você, mulher, uma mulher sábia e idônea se sujeita ao marido. Uma mulher sábia e idônea sabe orar para que o marido se transforme naquilo que o Senhor espera dele. Uma mulher sábia e idônea apresenta o seu marido não com reclamações, mas apresenta o seu marido ao Senhor e diz: Senhor, transforma o meu marido, porque o marido que tu me desses é o marido segundo o teu coração. Eu tive uma situação na minha vida, no meu casamento, que eu estava orando tipo mulher rixosa, irmãos. Sabe aquela oração de reclamação? E nessa oração vem até uma pregação, que a Dani tem vontade de ler até hoje, mas até hoje eu não deixei ela ver. E você vai ver, amor, que mulher pega umas coisas lá e depois ela cobra da gente. Só preguei em seminário de homens. Eu me lembro que eu estava orando e reclamando da minha esposa, e brabo, Deus, por causa disso, por causa daquilo, eu faço aquele outro, e eu estou sozinho nessa, e não dá, e o que o senhor vai fazer? O senhor tem que tomar providência. Porque não foi isso que o senhor me falou, o senhor me disse aquilo, aquilo e aquilo. E depois de eu reclamar, chorar, falar, me senti o cocô do cavalo do bandido. Deus falou para mim: a mulher que você sonha, eu coloquei dentro de você. Eu falei: eu sei. Deus falou: não, você não entendeu. A mulher que você sonha, eu coloquei dentro de você. Tá, e por que não acontece? Porque você tem sido incapaz de desenvolver essa mulher fora. Eu parei de orar, irmãos. E eu comecei a chorar. Eu fui meditar naquilo que Deus me falou e eu comecei a chorar, falar: Deus, eu tenho sido incapaz. Deus falou: você tem sido incapaz. Você tem cobrado coisas que você não desenvolveu nela, ela nunca vai poder te dar. Mas ela tem que orar, tem que buscar. Não, querido, é teu lugar orar para que o Espírito de Deus seja desenvolvido dentro da esposa. É tua responsabilidade. Eu me lembro que depois disso, a minha forma de movimentação, de abordagem com a Dani mudou. Eu lembro que depois dessa oração, eu chamei ela. O galo velho foi para a panela de pressão, irmão. Pense num galo difícil. Eu chamei a Dani, eu pedi perdão a ela, orei com ela, falei: me perdoa porque eu estou exigindo coisas de você que nem eu sou capaz de desenvolver dentro de você. Sabe qual que é a nossa função com o marido? É desenvolver uma mulher de Deus para andar do nosso lado. Se nós entendêssemos isso, não haveria divórcio no nosso meio. Se nós compreendêssemos isso, nós não ficaríamos procurando fora aquilo que Deus já colocou dentro para nós desenvolver naquela mulher que Ele colocou do nosso lado. Um homem que entende o seu lugar, um homem que exerce dentro da sua casa um sacerdócio segundo o coração de Deus, ele alinha o coração da esposa e dos filhos. E um homem que se submete ao sacerdócio do Senhor, ele tem uma mente capaz de ser trabalhada e submissa para ouvir também a mulher sábia que o Senhor colocou ao seu lado. O problema, queridos, é que quando nós olhamos para as famílias, a grande maioria das famílias que se reúnem em igrejas, elas não são alinhadas pela palavra, mas elas estão sendo alinhadas pelo Senhor desse século. Elas têm sido alinhadas por aquilo que elas ouvem na televisão, por aquilo que as youtubers estão falando no YouTube, por aquilo que elas veem no Instagram. Mas elas não vão
para a palavra de Deus. Querido, deixa eu falar para você uma coisa, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Tudo que está escrito aqui é tão claro e é tão presente como o dia de hoje. Não é passado, não está ultrapassado, porque a palavra de Deus são escritas eternas de um Deus que pensou na eternidade. Nós pensamos o tempo presente, mas Deus pensa além, Ele já viu a eternidade. Antes de você sequer pensar em nascer, Deus já te conhecia. Deus já tinha desenvolvido você. Sabe quando você nasceu? Eu não nasci em 16 de maio de 1975. Eu nasci no dia em que o Senhor me criou, desde antes da fundação do mundo. Deus me fez, Ele me criou, Ele desenvolveu um homem em mim, segundo o seu coração. E esse homem foi desenvolvido para gerar uma família, para gerar filhos, e esses filhos alcançarem o propósito. Se a igreja não alinhar a sua casa nesses dias, se as famílias não voltarem para o Senhor, se as famílias não levarem as suas casas aos pés do Senhor, se os homens não voltarem a temer ao Senhor, desconstruir os seus ídolos dentro da sua casa, dentro do seu coração, nós perderemos a próxima geração. Nós teremos uma geração que vai se reunir em celebrações domingo à noite, mas não vai saber nem o que está celebrando. Nós teremos uma geração que vai falar de um Deus que eles ouviram falar história, mas é distante para eles. O povo passa 400 anos no deserto, 400 anos no Egito. Quando eles saem do Egito, Deus começa a trabalhar novamente a mente deles, para eles trazerem à memória a lembrança das promessas e das palavras que tinham sido entregues a eles. E Deus diz para eles, eu estou levando vocês para uma terra, essa terra emana leite e mel, vocês vão tomar posse dessa terra. Existem homens, existe um povo lá, mas esse povo está lá em ilegal, essa terra é de vocês. Então vocês vão para lá, vocês vão habitar aquele lugar, vocês vão estabelecer família, construir posteridade, vocês vão habitar aquele lugar. Por essa palavra eles saem de uma terra, aqueles escravos. Mas o problema é que na saída dessa terra de escravidão, a sua mentalidade não foi mudada, porque eles permaneceram com uma visão de escravo, mediante uma promessa para homens livres. Deus passa um processo de ensinar, e quando chega o momento deles entrar na terra, Deus fala, vai, através de Moisés, Ele diz, vai para aquela terra, olhem a terra, percebam os frutos, percebam se a terra é boa, percebam se ela está frutificando bem, percebam se as cidades são fortificadas, e após isso, adentrem elas. Vão 12 homens, 12 espias para lá, e voltam dizendo, realmente tem muitos frutos, realmente é uma terra boa, realmente ela produz muito, mas nós somos vistos aos nossos olhos como os gafanhotos mediante aqueles homens, porque eles são de grande estatura, eles são terríveis, nós vamos morrer tudo. Jesus, Jesus do céu, Deus nos trouxe aqui para morrer. Porque uma mente que é escravizada pelo Senhor desse mundo, não consegue perceber o que realmente foi dito, e caminha com algo parecido, mas não conclui a obra, porque só fez o parecido, e não fez o que tinha sido dito. Eles fizeram algo parecido, mas não cumpriram o que foi dito. O que foi parecido, eles foram lá, olharam a terra, mas Deus disse, olha, e entra. Essa geração não entrou, e por que não entrou? Porque disse que Deus não era capaz de cumprir o que tinha dito. A minha atitude, mesmo não falada, pode dizer que Deus não é capaz de cumprir o que disse na minha vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus jamais liberaria uma palavra sobre você que Ele não fosse capaz de cumprir. E se uma palavra foi liberada na tua vida e você não vê o cumprimento, deixa eu falar para você, não foi Ele quem disse. Porque Ele não é homem para que minta, e também Ele não é filho do homem para que se arrependa. Deus se arrependeu daquilo que Ele disse a meu respeito. Ele não se arrepende, se Ele disse, Ele vai fazer. Agora eu preciso condicionar o meu coração e submeter a minha mente ao senhorio de Cristo. Aqueles homens não adentram uma terra por quê? Porque eles não submetem o seu pensamento ao senhorio de Cristo, porque eles estão presos às circunstâncias, eles estão presos àquilo que os olhos veem. Sabe o que Deus espera de nós, queridos? Se Deus falar para nós, mete, sai correndo e se joga nessa parede que você vai atravessar e cair em pé do outro lado. Ele espera que nós façamos. Mas sabe o que nós vemos? Nós olhamos para a parede, e eu sei que ela é bem grossa, ela é toda feita de tijolo deitado, maciço,
eu não vou fazer. E por que eu não vou fazer? Porque os meus olhos não permitem que eu veja o que Deus disse para eu fazer. Porque quem domina as minhas ações e atitudes não é o Senhor, então Ele não tem o senhorio total da minha vida. O que domina as minhas ações e as minhas atitudes ainda é a minha decisão, ainda é aquilo que eu penso e ainda é aquilo que eu julgo. E o que Deus espera de uma geração como a nossa é que nós venhamos confiar plenamente nele e não naquilo que estamos vendo. Se essa geração acredita, ela não teria visto homens gigantes. Se essa geração acreditasse naquilo que Deus tinha dito às suas famílias, a terra que Deus tinha dado às suas famílias, eles teriam chegado, depois de ter passado o tempo olhando, eles teriam chegado e falar, realmente tem homens grandes, mas a terra é nossa, eles estão invadindo lá. Querida, a promessa que Deus deu para você, se existe alguém no lugar da tua promessa, deixa eu falar para você, aquele lugar é teu. Você precisa entrar nesse lugar. E no teu posicionamento de entrar na palavra, toda a dificuldade, tudo que está prendendo aquele lugar, ele se retira. Sabe por que muitas vezes nós sentimos resistência do inferno sobre nós? É porque nós não lemos as Escrituras. Porque a palavra diz que as portas do inferno, elas não resistem à igreja de Cristo. Às vezes nós estamos acuados num canto. Ai, o inferno veio contra mim, William. Está terrível, eu não sei o que fazer. Agora deixa eu perguntar para você, como que o inferno se levantou contra você? Será que há pecado, legalidade e quebra de princípio para que isso aconteça? Querido, só cobra promissória quem tem direito. Quem não tem promissória na mão não tem direito de cobrar nada. Só cobra alguma coisa de mim aquele que tem algo para me cobrar. Se eu não devo nada a ninguém, eu não tenho que ter medo de avançar. Satanás só pode me afrontar se eu tenho dado a ele a autoridade e legalidade para isso. Mas quando eu entendo a palavra que eu recebi, as portas do inferno, elas não prevalecem contra mim. Não é ela que me empurra, sou eu que empurro ela. Somos nós que adentramos e empurramos as portas do inferno. Por quê? Porque nós somos aqueles que atacam e não aqueles que são atacados. Nós precisamos entender o lugar que Deus nos chamou, quando Deus disse que dá uma terra, quando Deus disse que vai construir famílias sacerdotais, quando Deus disse que vai trazer a luz da palavra dele para as cidades, a partir de casas que vão ser construídas com famílias alicerçadas. Se ele disse, o que eu preciso fazer? Acreditar no que ele disse e me colocar no lugar para aprender a viver essa palavra. Eu me lembro que há 7 anos atrás, eu estava orando por avivamento na cidade. E eu oro sempre por esse avivamento. E sempre que nós pensamos em avivamento, nós pensamos num estádio lotado. Num calçadão da 15 cheio de crente com bandeira na mão, gritando, fazendo fervo. E eu orava por aquilo e eu queria ver estádios lotados, nós pregando lá, fazendo aquela adoração, o céu descendo. E eu tive uma visão da nossa cidade. Quando Deus me levou para essa visão, eu olhava a cidade do alto. Já viu você sobrevoando a cidade à noite? Você olhando lá de cima, parece um monte de brasinha acesa, não parece? E aí eu subia naquela visão e eu olhava para Curitiba, olhava para a cidade, tudo escuro, e de repente começava a acender algumas faíscas, algumas brasas dentro da cidade. E de repente começou a acender mais e ficou vários focos de brasa, vários focos de incêndio separados. Aí o Senhor falou para mim, Isaías, o avivamento não virá na forma que vocês esperam, o avivamento virá dentro das casas. Aí o Senhor me disse, cada brasa que você vê acesa é uma família que está queimando pelo Senhor. E sabe o que eu vou fazer depois disso, Isaías? Vai chegar um momento que eu vou juntar todo mundo, aí sim vai ter um incêndio. O incêndio não é o avivamento é o que eu fiz antes. Nós não podemos orar por avivamento se nós não estamos dispostos a ser avivados pelo Senhor. Não adianta nós orar por avivamentos que tem por base somente movimentos. Pastor, então você é contra os movimentos? Não, eu só digo que esses movimentos não refletem um avivamento verdadeiro. Porque o avivamento vem por base em arrependimento. Só consegue ser avivado pelo Espírito aquele que se arrepende da vida que está vivendo. Sabe o que significa avivamento? É a vida de Deus vivendo em nós e determinando toda a nossa movimentação.
Avivamento é quando você permite que o sopro de Deus, a vida de Deus, comece a corrigir toda a tua estrutura e comece a te levar para a estrutura correta que é Ele. E a partir desse dia de 7 anos atrás, eu não oro por uma movimentação aos olhos, mas eu oro para que queimem, comecem a queimar brasas dentro da cidade e que o Espírito junte todas essas brasas. E sabe o que é mais legal disso, irmãos? É que não vai ter um nome no cartaz, vai citar o nome de Cristo somente sendo glorificado. Não é o meu, não é o teu, não é de ninguém, mas é o dele, porque as famílias entenderam. O avivamento verdadeiro começa dentro das nossas casas. O avivamento verdadeiro começa sobre homens tementes ao Senhor. O avivamento verdadeiro começa em mulheres que temem ao Senhor e honram o seu nome. O avivamento verdadeiro começa em filhos que temem ao Senhor e honram os seus pais, que são obedientes. Eu me lembro que um dia veio um moço se aconselhar comigo. Esse moço tinha 19, 20 anos. Ele estava revoltado porque ele estava em casa e os pais deles brigavam com ele. E queriam mandar na vida dele, dizer o que ele fazia e o que ele deixava de fazer. Ele estava bravo, falou: pastor, eu não suporto mais isso, eu não aguento mais isso. E eu fiz uma pergunta para ele, falei: você trabalha? Não. Você faz alguma coisa na vida? Não, eu estudo. Quem paga os seus estudos? São meus pais. Quem arruma a tua cama de manhã é minha mãe. Eu falei para ele: então você não tem direito de reclamar deles. Porque se você ainda não tomou a decisão de se manter, de pagar as suas contas, você não se manda, cara. Você precisa se submeter a eles e obedecer. Mas eles falam coisas assim terríveis para mim. Então vira homem, rapaz. Vai trabalhar. Sabe qual que é a minha oração nesses dias, irmãos? É um desabafo do meu coração de pai de meninas. A minha oração nesses dias é que Deus encontre homens para casar com as minhas filhas. Porque nós estamos vivendo uma geração deficiente de homens. Eu não estou falando que eles mudaram a sua forma, eu estou dizendo que a atitude deles não é mais de homem. Um homem precisa ser educado como um homem. Entender que ele precisa trabalhar e gerar o recurso. E eu falei para esse menino, cara, enquanto você estiver nesse lugar, você não pode cobrar a diferença, não pode cobrar nada dos seus pais. Então vou sair de casa. Eu falei: quem vai pagar a tua escola? E quem vai pagar o teu aluguel? Você vai morar na rua? Eu falei: a única solução para você, meu filho, é se submeter aos teus pais, amá-los, perdoá-los e começar a deixar Deus gerar dentro de você um homem que você precisa se tornar. E sabe o que foi bom disso tudo, irmãos? É que ele não foi embora brabo. É que ele entendeu que ele precisava mudar. E o mais gostoso disso tudo é que depois de um ano, eu vi a mudança daquele menino. Ele passou a obedecer aos seus pais, submeter aos seus pais. Ele começou a trabalhar, ele começou a ajudar na economia da casa. E a família não precisava. Mas ele falou: pastor, eu preciso fazer isso para mim aprender a pagar a conta também. Uma boa conversa e um bom não desperta um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Hoje nós queremos fazer tudo para os nossos filhos. Querido, teu filho precisa aprender a fazer as coisas. Homens precisam ser educados como homens. Eu me lembro que aos 10 anos eu já trabalhava e não precisava trabalhar. E quando eu pegava o meu salário, eu lembro que eu chegava em casa e o pai falava: cadê o pagamento? E ele não precisava do meu pagamento. Mas ele fazia aquilo para mim aprender que como eu trabalhava eu tinha responsabilidades. Eu fazia parte daquela família. Hoje nós queremos guardar os nossos filhos até de trabalhar. E depois nós vamos ter uma grande dificuldade, pais. Nós vamos ter que administrar as crises do casamento dos nossos filhos, porque nós não formamos homens. Nós formamos meninos. Nós temos meninos de 28 anos jogando videogame, enquanto nós temos mulheres que já estão formadas e trabalhando com seus 28 anos administrando empresas. E sabe qual é a tristeza dessas mulheres? Que elas não encontram um homem para casar, porque os meninos estão jogando videogame. Nós precisamos mudar isso como igreja. Deus nos chamou para mudar, para ser o sal que essa terra precisa, a luz que essa terra precisa.
Nós precisamos alinhar as nossas casas. Nós precisamos criar os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. Nós precisamos gerar homens e mulheres coerentes à palavra do Senhor. Nós precisamos ser homens que ouvem o céu e se submetem ao que o céu está dizendo. Nós precisamos olhar para o nosso convívio de igreja, para nossos ajuntamentos locais e encontrar famílias que estão sendo transformadas pelo Senhor. Sabe o que eu sonho, irmãos? E eu creio que vai ser uma realidade bem próxima em nome de Jesus. É que as nossas famílias chamem a atenção da quadra que nós moramos. Que as nossas famílias passem a fazer parte de um demarcador no lugar que elas estão inseridas. Que as nossas famílias sejam aquelas que mudam o ambiente em torno do lugar que nós estamos estabelecidos. Sabe qual que é o meu sonho? Que em cada casa tenha um altar que clame ao Senhor, e esse altar vai atrair a presença do Senhor. Esse altar vai trazer a presença do Senhor para dentro daquela casa. Você não vai precisar inventar um culto no lar para as pessoas virem, elas vão vir sem culto no lar, porque elas querem saber o que está acontecendo na tua vida. Sabe qual que é a minha oração? É para empresários que têm um coração voltado totalmente ao Senhor, para que os grandes milionários procurem e consultem esses homens, porque neles está a sabedoria da administração correta. Não se corrompam, não se percam. O que o mundo tem para oferecer é passageiro, queridos. As facilidades momentâneas, elas acabam. Mas o caráter de Cristo gerado em nós muda situações, estabelece lugares de autoridade. O que nós precisamos é construir casas sacerdotais, porque casas sacerdotais que são alicerçadas em Cristo, tudo funciona. Tudo funciona, nós somos bons filhos, nós somos bons empregados, nós somos bons maridos, nós somos bons empresários. E por que somos bons? Não porque há bondade em nós, mas porque a bondade de Cristo está revelada através da nossa atitude. Nós submetemos a nossa vida a viver a bondade do Senhor. O que nós precisamos desses dias é desconstruir esses altares que foram construídos dentro de nós. Quem construiu, pastor? Nós mesmos. A nossa ausência, a nossa falta de encontrar tempo para fazer o que precisamos fazer. Quer um conselho, irmão? Quer que mude a tua casa? Tenha tempo de qualidade com a tua esposa. Quer ter a melhor esposa do mundo? Leva ela para jantar. Ora com ela. Vai para o cinema, comer pipoca, assistir aquele filme romântico que você detesta, mas que ela ama. Vai. Porque se você não for com ela assistir aquele filme romântico que você detesta, não adianta você convidar para ela assistir com você aquele filme de guerra, morte, destruição que você ama, que ela não vai. Deixa eu falar uma coisa para você, homem. Mulher, tampa o ouvido. Quando você perde é que você ganha, irmão. Você não ganha ganhando, você ganha perdendo. Aleluia. Pegou? Aprenda a perder, querido. Se você não aprender a perder, você não vai construir um lar segundo o coração de Deus. Nós queremos construir coisas baseadas nas nossas verdades, querido. Não é a nossa verdade, é a verdade do Evangelho. É essa verdade que nos submete a viver uma vida correta. O desejo do meu coração é que Deus construa essas famílias, esses homens de Deus, esses homens que pastoreiam a sua casa com ímpeto, essas mulheres que pastoreiam a sua casa com ímpeto, que gastam tempo de oração. Ore com a tua esposa, mas não traga jugo sobre ela. Tenha tempo de leitura da palavra com os teus filhos, mas não faça aquilo ser terrível para eles. Não adianta você chegar, cala a boca, senta aí que agora eu vou ler a Bíblia. Fica aí, sou teu pai, rapaz. Quando essa criança crescer, irmão, o que ele não vai querer ter e não vai querer ver é Bíblia. O maior ensinamento tem por base e princípio o amor. A palavra de Deus é amor em essência. Como que você ensina? Por meio da vida e do amor que você exala. Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos. Mas sabe que muitas vezes nós vamos ensinar os nossos filhos brabo? Porque a gente está brabo com Deus, porque Deus pediu isso para a gente é obrigado a fazer. A gente tem que descarregar em alguém vai ter que levar a pancada. É a mulher e os filhos, com certeza.
Porque a gente, não, estou obedecendo, Deus está aqui, mas não quer. O Senhor falou fazer, eu estou fazendo, mas está aqui tudo burrento, ó. Sabe por que eles estão burrentos, irmão? É porque você está burrento com Deus também. Eles são o reflexo do que você é. Então, se você muda, a casa muda. Se você alinha o coração, Deus alinha a casa. Nós precisamos entrar em um lugar de responsabilidade. Homens, sejam homens esses dias. A igreja está tendo falta de homens. A hombridade precisa voltar. Nós precisamos assumir os nossos lugares do Senhor. Nós precisamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou para a igreja. Se a mulher não quiser ir, o que eu posso fazer, né? Meus filhos não querem, posso fazer nada. Mas, ó, eu estou junto, eu sou do Senhor, aleluia. Se for para o inferno, ó, eu estou na igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai nos cobrar como homens a nossa irresponsabilidade com a nossa casa. E não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor. Faça tudo o que você tiver que fazer para fazer Cristo conhecido na tua casa. E quando você tiver feito tudo o que você deve fazer e você não conseguiu, vá para o Senhor, porque Deus vai fazer, porque você se entregou para fazer tudo o que precisava fazer. Não tem desculpa. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos deixar que o rio do Senhor flua dentro da nossa casa a partir de nós. Nós precisamos ser os braseiros que vão acender nessa cidade. Cara, eu amo um culto chapado, irmão. Pense num culto que eu amo, aquele culto que a gente se joga no chão, chora, aquela loucura, doideira. E mistura lágrima com ranho. E limpa e não tem mais lenço para limpar. É só chapação. Mas sabe o que eu gosto mais ainda? É quando eu vou na casa das pessoas, dos irmãos, eu não vou lá para apagar incêndio, eu vou lá para nós acender o fogo do Espírito. Sabe por quê? Porque aquele culto fez a diferença na vida deles, eles estão praticando a palavra que ouviram. E quando eu vou na casa deles, eu não vou para resolver os problemas, nós vamos para compartilhar respostas de como vamos fazer para que a cidade conheça Cristo. Querido, o pastor não foi chamado para ser administrador de problemas. O pastor foi chamado para desenvolver o coração de Cristo nas pessoas. O problema é que as pessoas acham que pastor é administrador de problemas e elas só querem administrar os problemas. Se você é o administrador de problemas, você não tem tempo de administrar a tua vida com Deus e com o céu. A função de um pastor, de um homem de Deus, de um pai, é trazer clareza. E a função daqueles que ouvem é submeter a palavra, para que a palavra transforme a vida deles. Nós perdemos muito tempo administrando problemas, porque nós não queremos entrar naquilo que é correto. Se quer ver uma pessoa que não quer resolver as coisas, ela sempre arruma um problema novo. Querido, faz assim, não, eu fiz. Não deu certo? Não, não deu. E por que não deu certo? Não sei, mas eu fiz. Mentiroso. Se a Bíblia diz que funciona, funciona, irmão. Tudo aquilo que aplicamos segundo a palavra de Deus é impossível que não funcione. Se tem uma coisa que funciona é a palavra de Deus. O meu conselho, pessoal, para você pode falhar muitas vezes, mas o conselho da palavra jamais vai falhar. Porque nós nos submetemos à palavra. Na sequência aqui ele fala no versículo 15, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Sabe o que ele estava propondo aqui? Parem de mentir para vocês mesmos. Parem de falar uma coisa que vocês não estão dispostos a viver. Parem de se enganar, porque o fato de vocês estarem vivendo essa vida fictícia não está glorificando o nome de Cristo. Parem de querer enganar todo mundo que vocês estão com Yahvé, vocês não estão. Deixem claro, escolham. Mesmo que a tua escolha não seja por Yahvé, mas seja verdadeiro com você mesmo. Porque o maior mentiroso é aquele que mente para si próprio. O maior enganador é aquele que se engana a si mesmo. E quando ele propõe isso para... Porém, se não vos pareça bem servir a Yahvé, escolhei agora quem quereis servir. Ele está fazendo uma proposta, eu estou dizendo para vocês, é um bom momento para vocês serem claros. E quando nós lemos a sequência da história desse povo, nós vemos que aqueles que se propuseram de coração, sim, viveram e herdaram uma promessa, mas aqueles que mentiram no momento que deveriam falar a verdade, eles tiveram lá na frente a correção necessária. Querido,
nós precisamos aprender um princípio da palavra: falar a verdade sempre. A verdade às vezes dói. Por que ela dói? Porque nós quebramos o princípio. A verdade em si, ela não gera dor, ela gera alegria. E por que às vezes gera dor? Porque nós fizemos aquilo que não podíamos fazer. Eu lembro que as minhas filhas, às vezes eu chegava para elas: sabe quando você olha para o olho do teu filho, sabe que ele está mentindo? Quem é pai que tem essa unção de Deus, de olhar para o olho do filho e saber que ele está mentindo? Levanta a mão, irmão. É uma unção poderosa. Pai e mãe, a minha mãe tinha uma graça que ela olhava, mentiu na terceira, o couro come, fala a verdade que é melhor. E você olha para os seus filhos e fala a verdade, você tem a chance de falar a verdade. Não, pai, é verdade, você está mentindo. Fala, você está mentindo. Aí, tá, mas se eu falar a verdade eu vou apanhar. Vai, porque você está mentindo. O fato de falar a verdade não nos salva da correção, irmão. O falar a verdade nos leva para a correção, para que nós não venhamos mais mentir. Nós temos medo da verdade porque não queremos ser corrigidos. Quem teme a verdade é porque quer viver na mentira. Agora, se nós estamos dispostos a viver na verdade do Senhor, nós vamos nos submeter àquilo que a verdade nos propõe. É justamente isso. Porém, se vós não parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, e na terra da Mesopotâmia, com os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo? Não é porque Deus deu a vocês aquilo, já tinham alcançado a palavra, a promessa já tinha se concluído. Eles já tinham adentrado a terra. Josué chega e fala assim: ei, não precisa fazer uma troca com Yahvé não, cara. Ele deu por amor do nome dele. Não precisa servir agora por obrigação. Decida dentro de você em viver uma vida verdadeira. Sabe por quê, irmão? Porque o sol, ele nasce para o bom e para o mal. A chuva cai para o bom e para o mal. As bênçãos do Senhor vêm para o homem bom e para o homem mau. Então o fato de você estar aqui dentro da igreja não quer dizer que você vai receber um monte de bênçãos. Você vai passar provas terríveis. E se você submeter a elas, Deus vai te aprovar no final de tudo. A questão é ser verdadeiro consigo mesmo. E por que ele diz isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou: eu decidi pela minha casa e não decidi pela promessa. Porque a promessa eu já alcancei, mas há uma decisão, há uma casa alinhada, e essa casa decidiu servir ao Senhor. Todos alcançaram a promessa aqui, era outra geração. Aquela primeira geração morreu, 40 anos no deserto. Nasce uma nova geração, foi alinhada e preparada para alcançar a palavra. Entraram na terra, conquistaram a terra, invadiram a terra, conquistaram os territórios. Eles tinham dividido lugares já. E sabe por que Josué tem que fazer esse discurso? É porque era visível que no meio daqueles homens e mulheres que adentraram a promessa, ainda existia coisas que não eram concernentes à palavra do Senhor. Eles ainda faziam cultos oculto aos deuses dos seus antepassados, aos deuses estranhos da terra que eles foram escravos. E quando ele fala, ele diz assim: decidam vocês hoje. Nós precisamos, queridos, entender uma coisa: Deus está levando a sua igreja para um tempo de decisão. Deus está nos empurrando para tomar decisões, e nós precisamos olhar para dentro de nós e tomar a decisão correta. A gente não mente para a gente mesmo, a gente pode até tentar se enganar, mas a gente sabe que está se enganando sozinho. Nós precisamos deixar que a verdade do Evangelho entre dentro de nós, nos purifique de todo pecado. E olha o que o povo diz aqui no versículo 16. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. Sabe o que é isso? São reuniões solenes, são cultos como esse, que no ímpeto do fervor da alma nós levantamos as mãos e fazemos promessas ao Senhor, mas nós esquecemos a segunda-feira e não cumprimos aquilo que dissemos. Que no ímpeto da emoção que nos move a fazer, do vislumbre daquilo que alcançamos, daquilo que conquistamos, daquilo que Ele nos deu, nós levantamos as nossas mãos ao Senhor e dizemos: Senhor, estamos contigo. E por que falamos? Porque o calor do momento, o ímpeto de ter alcançado alguma coisa, o ímpeto de ter conquistado aquilo que esperávamos, nos faz dizer coisas que dentro de nós não foram geradas ainda.
Quando Josué chega a esse ponto, ele fala isso, é porque ele identificou no meio do povo muitos homens que não tinham entregado o seu coração a Yahvé. Muitos homens que não tinham se submetido à palavra. Muitos homens que não estavam submetidos àquilo que precisava a partir do momento que eles entraram na terra. Queridos, o entrar na terra não é o fim. O entrar na terra da promessa é o princípio daquilo que Deus disse. Como eu lido com a promessa determina o final da minha caminhada, irmãos. Não se alegre porque entrou na terra. Pergunte ao Senhor como você vai preparar a terra que Ele te deu para que você cumpra o propósito dEle na tua vida. A promessa não acaba no entrar na terra, a promessa começa no momento que você entra na terra. A gente para agora Jesus curou, Jesus salvou, Jesus fez, Jesus deu o dinheiro que eu precisava, já deu a casa, aleluia, agora está tudo maravilhoso. A pergunta é o que você está fazendo com aquilo que Ele depositou na tua mão. Porque quando você entra no lugar, você precisa construir um ambiente segundo o coração de Deus e segundo o propósito de Deus. Quando nós entramos nesses lugares, não é mais para nós vivermos a nossa vida, mas é para que a nossa casa sirva ao Senhor. É por isso que Josué diz bem assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando eu tomo uma decisão, essa decisão não é para influenciar as pessoas, essa decisão precisa influenciar primeiro a mim mesmo. Não adianta eu querer influenciar pessoas mediante o meu ato decisivo, se o meu ato decisivo não muda quem eu sou. A minha influência é maior quando eu vivo aquilo que falo, e não somente falo aquilo que penso em viver. Os maiores homens, os homens que mais foram influentes na sociedade dos seus dias, foram aqueles homens que não foram somente discurso, mas eles viveram o discurso que estavam falando. Precisamos construir uma casa onde Deus possa habitar, queridos. Nós precisamos construir um ambiente dentro da nossa casa em que a presença do Senhor habite, não somente nos períodos de oração, mas em todo o tempo. Precisamos construir um leito matrimonial onde Deus esteja presente. Precisamos construir um ambiente de educação dos nossos filhos onde Deus seja o centro da educação dos nossos filhos. Nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos retomar lugares, nós precisamos retomar um lugar dentro de nós e nos submeter à palavra e voltar a ser homens segundo o coração do Senhor. Não tem mais tempo para meninos, Deus precisa de homens. Deus precisa de famílias que glorifiquem o seu nome. Deus precisa olhar dos céus nesses dias e olhar lá para a tua casa e ver uma chama queimando. Uau! Uma chama que está queimando e que está chamando a atenção do Senhor. Quando todo o homem tinha se perdido e corrompido, Deus olhou dos céus, na terra toda encontrou graça em um homem. Que Deus olhe dos céus e encontre graça nas nossas casas esses dias. Que Deus encontre paz dentro dos nossos lares. Que Deus encontre dentro do meu coração e do teu homens que estão dispostos a serem alinhados para que Cristo seja revelado. Não adianta, irmãos, nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa. Ganhar o mundo inteiro e perder a nossa própria vida. Não adianta. A nossa casa precisa ser alinhada pelo Senhor. A nossa casa precisa submeter à palavra. Mas a nossa casa só vai submeter à palavra no momento que nós estivermos submissos à palavra do Senhor. A nossa casa vai ser transformada no momento que nós decidirmos sermos transformados no Senhor. Então, se eu tenho uma proposta para você, homem, nessa noite, perca. Perca, porque quando você perder, você vai ganhar mais do que quando você ganha. Quando você aprender a perder, o Senhor vai ser glorificado dentro da tua casa. E as atitudes da tua casa serão dele em você e não de você para eles. A perca gera em nós ganho, mas o ganho que pensamos ter gera em nós perca. Que Deus levante nessa casa, nessa igreja local, homens que tenham mente sacerdotal. Que Deus levante nessa casa mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus levante nessa casa famílias que façam o nome de Deus conhecido aonde elas estão inseridas. Que os nossos filhos sejam luzeiros para esse mundo. Que os nossos filhos sejam exemplo de vida e não sejam contaminados pela vida do mundo. Que os nossos filhos sejam influência na escola e não a escola influência na vida deles. Que nós sejamos influenciadores e não influenciáveis.
que nós possamos influenciar com o evangelho do reino, porque foi para isso que fomos chamados. Deus nos chamou para tocar, Deus nos chamou para ser sal, e Deus nos chamou para ser luz. Um sal que não tempera, só enfeita o ambiente. Um sal que não tempera, não serve para nada, a não ser para ser pedra bonita. Nós somos chamados para temperar, nós somos chamados para iluminar, e nós só vamos poder ser iluminadores de ambientes se nós deixarmos a luz do Senhor entrar em nós e nós formos avivados pelo Senhor. Se coloque de pé. No versículo 18, Josué diz assim: e Yahvé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra, portanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Quando você se posiciona naquilo que Deus te chamou para ser, o próprio Deus expulsa o que precisa ser expulso do teu caminho. O teu lugar na guerra, irmão, é posicionamento. Porque quando você luta com as suas forças, você se cansa. Mas quando você se posiciona na palavra do Senhor, você vence as guerras. A única guerra que nós vencemos descansando é aquela que o Senhor luta por nós. Quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama para nós pegar a espada e sair dando espadada em todo mundo. Ele nos chama para visualizar e ver o que Ele está fazendo. O nosso posicionamento correto determina o tanto de vitórias que vamos ter na nossa vida. O nosso posicionamento correto determina o quanto vamos entrar na terra que o Senhor nos deu e nos prometeu. A tua função nesse tempo, nessa batalha, nessa guerra que começa nesses dias, nós estamos vivendo esse dia, a tua decisão tem que ser de posicionamento. Se posicione, porque o Senhor já expulsou tudo o que precisava ser expulso do caminho que você precisa passar. Mas você precisa se posicionar. O posicionamento é meu e o posicionamento é teu. Mas a guerra é o Senhor quem faz. O território é Ele quem dá. Os ambientes é Ele quem conquista. Agora nós precisamos de um posicionamento correto nesses dias. Nós como homens precisamos nos posicionar corretamente nesses dias, para que a glória de Deus adentre as nossas casas. Eu quero, em nome de Jesus, em pouco tempo, ouvir testemunhos dessa casa, dessa igreja, do que Deus está fazendo dentro da sua casa. Porque deixa eu falar para você, homem, mais uma vez, se você se posicionar, a tua casa vai ser transformada. Deixa eu falar para você, mulher, se você se transformar, Deus vai mudar a história da tua família. Se você se posicionar como um filho obediente, Deus vai converter o coração dos pais para cumprir o propósito na tua vida, filho. Que nós possamos testemunhar do que Deus está fazendo nas nossas casas e a partir das nossas casas. Que a nossa família pregue, que o nosso casamento pregue, que a criação dos nossos filhos seja a mensagem que vamos pregar nesses dias. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que essa palavra seja verdade em nós. Nós oramos essa noite e pedimos que todo o lugar onde ídolos habitam dentro de nós sejam tirados e desconstruídos. Nós oramos, Pai, para que nós possamos desconstruir os ídolos escondidos dentro de nós. Nós oramos para que haja um posicionamento correto de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa aqui nesse ambiente, em desconstruir, em permitir que o Senhor construa lugares certos, mas que ela se desconstrua daquilo que ela pensa ser certo. Nós oramos para que o Senhor alinhe os nossos corações, para que as nossas famílias entrem na postura correta, que as nossas famílias entrem dentro do princípio do Senhor, que as nossas famílias sejam alinhadas pela Tua Palavra, que nós venhamos trazer a educação dos nossos filhos concernentes ao que está escrito e não aquilo que o mundo diz. Que os nossos casamentos tenham um modelo bíblico e não um modelo do mundo. Que os nossos relacionamentos tenham por modelo a palavra e não o mundo, Senhor.
Eu oro para que a nossa mente seja levada cativa à Tua vontade. Eu oro para que haja uma transformação de mente. Eu oro para que haja uma transição de mente e que nós sejamos levados ao conhecimento da verdade e que a verdade alinhe o nosso coração e o nosso coração alinhe a nossa casa. Eu oro para que o Senhor venha, Pai, com um tempo de arrependimento, Senhor, nos homens dessa casa, Senhor, para que eles se arrependam, Senhor, para que eles tragam arrependimento para dentro das suas casas, para que eles sejam homens segundo o Teu coração, para que eles instruam a sua casa segundo o Teu coração e segundo a Tua vontade. Eu oro para que o Senhor alinhe o coração dos homens. Eu oro para que o Senhor alinhe o coração das mulheres. Eu oro para que sejam levantados nessa casa famílias sacerdotais que fazem o Teu nome conhecido, que resplandecem o Teu nome, que fazem, Pai, com que o Teu nome seja, Senhor, o estandarte maior dentro da sua casa. Nós oramos, Pai, por casas e famílias que glorifiquem o Teu nome pelo simples fato de serem verdadeiros no amor e no serviço de uns para com os outros. Eu oro para que a vida comum do lar passe a ser, Pai, uma vida, Senhor, vivida em alegria por todos, Pai. Eu oro para que o Senhor nos capacite para sermos a família que o Senhor deseja, para sermos o homem que o Senhor deseja, para sermos o pai que o Senhor deseja, para sermos a mãe que o Senhor deseja, para sermos os filhos que o Senhor deseja. Eu oro para que o Senhor traga um alinhamento sobre as famílias dessa casa, sobre a Tua igreja, para que nós venhamos compreender, Pai, que nada vai acontecer sem que primeiro dentro da nossa casa seja trazido o prumo do Senhor e o alinhamento necessário do Senhor. Eu oro, Pai, para que as nossas reuniões sejam reflexos daquilo que estamos construindo todos os dias durante a semana, que as nossas reuniões sejam fervorosas, elas incendeiem com a Tua presença, mas não por motivação da alma, mas que sejam um reflexo dos altares que estão sendo estabelecidos dia a dia dentro das nossas casas, que sejam um reflexo do fogo que está aceso dentro de nós, que seja um reflexo do sal que está temperando o ambiente, que seja um reflexo da luz que está iluminando lugares escuros, Senhor. Eu oro para que as nossas reuniões, Pai, sejam reuniões poderosas, mas porque estamos sendo transformados num ambiente em que ninguém vê, mas somente os Teus olhos estão vendo, Senhor. Eu oro por isso, Pai. Essa é a minha oração pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Amém. Diga amém, querido. Diga amém. Abrace alguém aí para nós orarmos, para nós irmos para as nossas casas, guardados no Senhor. E faça aquilo que a Bíblia diz: abençoe o teu irmão agora. Ore por ele, abençoe a semana dele. Pai, nós abençoamos a família do Senhor, abençoamos os teus filhos, os santos separados do Senhor. Abençoamos que eles tenham uma semana poderosa em Ti. Que o Senhor os alinhe, que o Senhor dê a eles sabedoria, que o Senhor dê a eles clareza de movimentação, que tudo que eles façam para glorificar o Teu nome, que o Senhor se faça presente em cada decisão, que o Senhor alinhe o seu coração nessa semana. Sabemos que existem homens aqui nessa noite, que nessa semana terão que tomar decisões difíceis, mas eu digo em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumine a mente deles, para que as decisões que eles tomem sejam concernentes à Tua direção e à Tua verdade. Eu oro para que eles tenham uma semana poderosa, vitoriosa, e tudo que eles fizerem, tudo que nós viemos fazer nessa semana, façamos para glorificar e para fazer o Teu nome conhecido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.